Teve algum caso emblemático que você pegou, Luciano? Ah, cara, já tive alguns É. casos, né? Mas é o que eu te disse, a pessoa faz a denúncia e ela espera sentir o resultado daquilo, né? E aí, como o gestor, mas às vezes acontece o contrário também, né? Nem Uhum. sempre o gestor é o. Às vezes Sim, é um Sim, colega, um sim, par, sim, às sim, vezes às é vezes é sim. um par, sim, sim. Uhum. E aí, quando a pessoa faz a denúncia, cara, quando ela chega a esse ponto de fazer a denúncia, por isso que eu digo, quando a gente trata o assédio de forma tão pesada, que é na fase mais aguda do problema, é muito mais difícil tratar. Porque sim, até a própria pessoa se sente com medo de fazer esse Isso é reporte. verdade. Se a gente traz isso para uma linha mais leve, né, aí nas campanhas, na comunicação, incentivando, porque às vezes o cara que assedia também, tá, gente, não tem tipos de assédio também, né? Mas aqueles assédios, às vezes tem assédio que eu falo para uma pessoa, a pessoa acha que não, mas se fosse com outra, a mesma linguagem que eu usei, ela ia falar, não, eu fui assediado. Então vai muito de cada indivíduo. Então não dá para, não tem como você balizar, sabe? A partir desse momento é um assédio porque quem determina isso é quem ouve, né? Quem é a vítima. Então não dá, cara. Então tem que ser tratado de uma forma mais leve, isso como pequenos desvios, para que toda a empresa se sinta. Todo o processo vai ficar leve. É. Tipo, a abordagem vai ser diferente com o líder. Fala, olha, nós tivemos um relato que você teve uma conduta assim, assim, né? Vai dar um exemplo, porque a pessoa também vai se defender, a que vai fazer o reporte. É, né? Acho que é importante você dar uma olhada para isso, tal, porque como eu disse, cara, eu acho que em alguns casos os dois estão doentes, sim. né? Os dois estão doentes. Então não adianta sair julgando. A gente não sabe a pressão que um líder passa, ou até que um par está passando, questão em casa. E é por isso que eu só vi uma forma de trabalhar isso, né? Que é de não de prevenir, tá? Prevenir seria realmente o canal de denúncia, com educação, com palestras, com treinamento, etc. Mas eu vejo que se nós estivermos bem fisicamente, cara, se você estiver bem com você mesmo, fisicamente eu digo porque o nosso corpo é uma máquina, né? E assim como o carro, a gente vai lá, troca o óleo, a gente faz as manutenções, a gente tem que ter um olhar para o nosso corpo também, né? Quanto Uhum. mais saudável você tiver, você vai passar. Não que seja. Você tenha que se acostumar com uma questão dessa, né? De um assédio. Mas, por exemplo, um assédio pode despertar um gatilho para uma doença mental grave. E quando você está bem fisicamente, está bem com você mesmo, cara, se você está numa situação dessa, tchau empresa. Agora, quando você está fragilizado, quando você já não está bem com você mesmo, em casa, acaba refletindo alguma coisa com a esposa, com o esposo, com os filhos, com a família, e você não tem esse autocuidado, cara, a tendência é você entrar e ir ladeira abaixo, né? Você entrar num Uhum. processo de depressão. Se você está bem fisicamente, tchau empresa. Autoestima baixa também, né? De É, não, repente, né? é bem E complexo, tem um bem conceito complexo. importante que nós praticamos em segurança do trabalho, que é, né, a gente sempre, preciso cuidar da minha família, preciso cuidar da minha esposa, preciso cuidar do meu filho e tal. Mas, cara, primeiro você tem que cuidar de você. Se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar de ninguém, né? Então eu tenho comprado algumas brigas aí com os amigos. Eles acham que eu sou sócio da empresa da balança de bioimpedância. Porque eu falo da importância de você olhar como está o seu corpo, né? E hoje uma ferramenta fundamental para isso é a balança de bioimpedância. Mas eu não estou falando da balança que você vai na farmácia, aquela balança que você compra na internet e tal. Estou falando de uma balança profissional, uma balança que custa 30 mil, 40, 50 mil reais. E essa balança, cara, ela tira um retrato do seu corpo, que vai falar muito sobre os seus hábitos. Como você se alimenta, se você pratica atividade física ou não. Assim, cara, é um exame riquíssimo e que você faz em segundos, né?